Olá, meu escritor, minha escritora que me segue. Esse é o canal Café do Escritor. Inclusive, estou aqui com um cafezinho para não perder o charme, né, o nome do nosso canal. Mas na verdade o café aqui, Café do Escritor, só explicando, é o nosso ponto de encontro. Bom, hoje nosso assunto vai ser um assunto que muita gente me pergunta. Mas como eu posso escrever histórias? Como eu posso melhorar histórias? Como eu posso fazer que as minhas histórias funcionem? Então, na verdade, essa é a parte 2 desse assunto. Você pode ver a parte 1, eu vou deixar o link para você. Histórias. Talvez as histórias sejam a maior produção que nós, seres humanos, possamos fazer durante a nossa vida. Veja só, a gente produz tantas histórias, a gente conta tantas histórias, a gente faz tantas histórias, que até dormindo a gente está produzindo histórias, porque a gente está sonhando. Então as histórias, elas estão em todos os lugares, elas permeiam a nossa vida, elas chamam a atenção por aquilo que a gente se interessa. Então, como deixar as histórias de lado? E como transformar essas histórias em textos escritos, em livros, em contos, em romances, em tanta produção literária e tanta coisa que nos alegra, que nos aquece o coração. Então vamos dar uma olhada nessas dicas que eu preparei para você hoje. O crítico Kenneth Burke disse o seguinte: histórias são equipamentos para a vida. E nada mais real do que para quem escreve, né, de falar sobre histórias. Mas como a gente consegue colocar essas histórias no papel, fazer com que elas sejam atrativas, relevantes, que elas envolvam as pessoas, até mudem a vida das pessoas? Como a gente faz isso? Então talvez a primeira reflexão que você deva fazer é o que faz com que você se sinta atraído por histórias. Aquelas que te atraem, aqueles autores, aqueles escritores que realmente fazem com que você sinta alguma coisa diferente quando lê aquele texto. O que faz aquele texto atrativo? É a forma como ele apresenta as personagens, o cenário, ou a forma como ele conduz a narrativa? Então preste atenção primeiramente nas suas leituras. O que faz com que você se sinta atraído e que você queira, por esses motivos, também produzir literatura com os mesmos aspectos, com os mesmos objetivos, com as mesmas... não sei quais são os seus objetivos em relação a isso. Mas eu vou falar dos elementos básicos da história. Então Aristóteles já dizia: as histórias são feitas de 3 partes, o começo, o meio e o fim. Simples assim, extremamente simples. Você tem 3 grandes partes. São a introdução, o momento que você apresenta as personagens, estabelece o cenário, faz com que o seu público comece a se identificar com essas personagens e com essa história e comece a se envolver. Aí você tem um grande bloco, que é o desenvolvimento. Aqui você vai colocar todos os elementos que fazem com que a história funcione. E o que faz uma história funcionar? Basicamente, conflitos e tantos outros elementos, mas o conflito é o principal elemento para fazer a sua história funcionar. Você pode ter um conflito principal, se você estiver, por exemplo, escrevendo um romance, você tem um conflito principal que move a história inteira, mas você pode ter conflitos menores que vão sendo apresentados conforme os personagens vão andando e conforme a história vai se desenrolando. Essa narrativa, ela precisa ser dinâmica, ela não pode ficar chata, ela não pode ficar morosa e muito tempo parada, ela tem que ter um andamento, o andamento próprio da obra. Então você pega, por exemplo, O Senhor dos Anéis, que todo mundo conhece, eu não vou dar spoiler aqui. Você pega O Senhor dos Anéis. Qual que é o principal conflito dessa obra? É a destruição do anel. E o que significa a destruição do anel? É basicamente a luta do bem contra o mal. Uma luta básica, né? Todo mundo, em muitos lugares, você vê isso. É o bem contra o mal, é o mocinho e o bandido. E esse é o principal conflito
dessa obra. Mas ao longo do Senhor dos Anéis, você tem diversos e diversos conflitos menores. Se você já leu o livro, ou pelo menos assistiu o filme, você vê a cada caminhada, a cada cenário, a cada momento, se apresentam novos conflitos. Sempre muito diferentes, muito envolventes, você acha que vai acabar ali, que os personagens não vão conseguir passar daquele estágio, e eles passam, eles vão para o seguinte, o seguinte, o seguinte. Às vezes você tem mais de um núcleo de personagens, coisas acontecendo simultaneamente, cada um com as suas questões, os seus desafios e os seus conflitos novamente. Então, esse miolo, esse grande miolo da obra, quando você está tratando de uma obra maior, como eu falei, é onde acontecem os conflitos. Quando é uma obra menor, você tem um conflito, como, por exemplo, um conto, você tem basicamente um conflito. Mas é um conflito que vai permear esse conto do começo ao fim, seja ele um mini conto, um conto normal, um conto mais estendido, mas você tem basicamente um conflito. Então, nunca deixe de pensar nos conflitos como aquela máquina que faz com que a obra realmente caminhe, que ela leve não somente as personagens, mas conduza aquele fio narrativo e faça com que essa obra funcione bem. E são a resolução dos conflitos, o clímax, né, o ponto alto onde acontecem todas as questões são resolvidas, para você ter mais um pouco da história que é a finalização dessa história. Ela não acaba no ponto alto, ela precisa ter uma finalização. Esses personagens precisam ser encaminhados para algum lugar, precisa haver uma resolução do que você vinha tratando desde o começo da obra até agora. E uma coisa imprescindível, é muito importante você fazer esboços dos seus escritos. Começar a escrever, às vezes, eu tive uma ideia muito boa, vou começar a escrever. Escreve uma introdução e vai continuando, e o que acontece é que às vezes você chega num ponto que você não sabe para onde ir, e causa um bloqueio criativo, um bloqueio de simplesmente a história não funciona mais, porque você não planejou essa história. Então, a melhor forma de planejar a sua história é através de esboços. Você fazer esboços do desenvolvimento, conforme eu já expliquei antes, você dizer cada fase que vai acontecer e vai encaminhar para a próxima, e aí você tem uma visão geral da obra de começo ao fim, começo, meio, tudo que envolve essas questões intermediárias, para você já ter a resolução lá no final. Muitos autores, inclusive, fazem o final primeiro. Você tem primeiro um final, e aí você vai voltar, você sabe onde vai chegar, você quer chegar, e aí você vai planejar o começo. Então é uma opção de você fazer das duas formas. Ou você faz do começo ao fim, ou do fim ao começo. Isso fica a seu critério. E meu último conselho é que você faça uma grande revisão após a sua primeira escrita. Não é a revisão final ainda, é uma revisão de elementos, de construção, de personagens, para que você não tenha, por exemplo, uma personagem que vai desaparecer lá no meio e você esqueceu dela completamente. Então você tem que saber, né, cada história ou cada história dentro da história precisa ter uma resolução. Então, se uma personagem sumiu, ou morreu, ou aconteceu alguma coisa, precisa ter uma explicação. As coisas não vêm e vão do nada para o nada. Você precisa sempre resolver as coisas que estão lá dentro. Você criou os problemas, então você tem que resolver também. A mesma coisa, narrativas que se perdem, que simplesmente deixam de existir. Nomes, por exemplo, no começo a pessoa tinha um nome, no final ela tinha outro. Ou até mesmo personalidades, no começo era mal, era alguém execrável, no final é bom e não teve nenhuma transformação. Então, muito cuidado para você escrever coisas que realmente possam ser entendidas pelo leitor como acreditáveis, críveis, né, a melhor palavra. Coisas que realmente possam acontecer, por mais que seja uma fantasia, essa não é a questão. Mas o leitor precisa poder acompanhar a história, ele não pode ficar perdido, senão você vai criar uma grande confusão, vai ficar pior ainda.
E finalmente, cada pessoa é diferente na hora de escrever. O que eu digo aqui são conselhos, são dicas gerais. Você pode aceitar ou não pode aceitar. Sempre dizem, se você for numa loja de ferramentas, você não vai olhar para a ferramenta e vai dizer, ferramenta má, essa ferramenta é má. Não, existem ferramentas que servem e outras que não servem. Talvez o que eu disse aqui não te sirva, mas vai servir para outra pessoa. Então, não encare isso, isso aqui que você está falando não é possível fazer. Pode ser possível, como não pode ser possível, pode ter outras técnicas, e existem muitas outras técnicas escritas que você pode absorver e achar que sim, vale a pena. Então, tente, veja se funciona, veja se essa ferramenta funciona para você. Caso contrário, você procura a melhor ferramenta para a sua escrita, para a sua forma de escrever. Ok, pessoal? Espero que tenha sido boa dica, vocês possam aproveitar. E esse é o canal Café de Escritor, eu sou Sandro Bier, editor. Então já sabe, compartilha, comenta e assine esse canal que eu quero voltar para trazer mais coisas para vocês. Um grande abraço.